do tempo, gente, que pastor assim tinha que sofrer, Rafa. Aliás, eu fui pastor durante um tempo numa comunidade cristã de origem chinesa, taiwanesa. E essa teologia ainda impera em muitos lugares. Por exemplo, o pastor tem que ganhar mal, o pastor tem que ter um carro bem bagunçado. Pastor sentado pregando, esse aí não deve ser espiritual, né, Deus? Esse aí não deve ser. Então eu chego na rede, é uma casa, tal, tem até bateria, a gente pode batucar e tal. Então estou muito contente de estar aqui com vocês. Confesso que eu gosto bastante desse ambiente assim, onde não é aquela coisa formal, que você precisa usar uma camisa. Não é? Eu curto bastante a possibilidade da gente conversar mesmo a partir de um texto bíblico e fazer o que eu acho que é o mais importante em termos do nosso cuidado, do nosso cultivo com a nossa fé, que é o seguinte: a gente se reunir, ponto inegociável, há uma mística no sentido de mistério, algo que não se explica quando a gente se une em Jesus. É óbvio que, do ponto de vista teológico, nós já estamos em Cristo. Isso é uma afirmação da Bíblia. Mas decidir unir-se historicamente em Cristo é nossa responsabilidade. Então, se movimentar dentro da história para se encontrar é importantíssimo. Então, eu gosto muito do encontro. E uma segunda coisa é que a gente precisa cultivar a nossa capacidade de perguntar. E perguntando sozinho, você pode se achar o máximo. Mas quando você começa a perguntar e dar respostas, e as pessoas começam a fazer perguntas para suas respostas, fica mais legal. Então, estar aqui com vocês hoje, nesse formato, com esse espírito, com esse coração, me alegra bastante. Muito, muito mesmo. Onde a gente pode se encontrar e perguntar. Eu separei um texto bíblico que eu gosto bastante. Olha que bonito, gente. São os meus esboços, né? Tem um pessoal organizado, que tem computador, que tal. O meu é assim. Mateus capítulo 5, um texto muitíssimo conhecido da tradição cristã. Mas eu temo em dizer que pouquíssimo compreendido. Pouquíssimo compreendido. O famoso Sermão do Monte de Jesus. Mateus 5, eu leio do versículo 1 ao verso 12, se eu não me engano, na minha tradução, ao verso 11. Ao verso 12, pastor. Mateus 5, de 1 a 12, NVI é a minha versão. Rafa, você me fala assim o tempo, quando der uns 20 minutos, você fala assim, só para eu saber se eu não estou viajando. A Carol faz isso já no Vida e Missão. Carol é o reloginho. Diz assim o evangelista Mateus: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E somos nós, viu, gente? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que têm feito tanta falta nos nossos dias no nosso país, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Senhor, nós agradecemos por esse espaço, por esse tempo, por esse encontro. E pedimos ao Senhor, humildemente, que o Senhor vença as nossas barreiras,
de compreensão para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor dirá ao nosso coração, que o Senhor nos abrace carinhosamente, que o Senhor confronte as nossas fortalezas intelectuais, as certezas que nós temos e que às vezes nos afastam do próximo, e se nos afastam do próximo, nos afastam de Ti. Te peço que essa seja uma manhã onde o Teu Espírito falará aos nossos corações e onde nós possamos ter a nítida certeza de que o Senhor está a falar a nós e que Ele mesmo nos dê capacidade de, em recebendo essa palavra, obedecer. Que seja assim, em nome do Senhor. Amém. Bom, como eu disse para vocês, esse é um texto que eu gosto bastante. E a primeira informação sobre esse texto é que nós temos uma péssima tradução. Bem-aventurados é uma tentativa dos tradutores da Bíblia, especialmente os tradutores que vão legar a nós o Evangelho, que são os cristãos ocidentais. É uma tentativa desses tradutores, dos padres da igreja, de todo esse pessoal que vai mexer com o texto bíblico, de fazer frente a um momento muito importante da história da humanidade no Ocidente. Que momento é esse? O momento da ascensão da filosofia grega, da filosofia clássica dos gregos. Platão, esses caras que a gente ouve falar bastante, Aristóteles. Esses caras tinham um modelo de humanidade. Eles tinham um projeto de ser humano. E quando Jesus aparece, provavelmente 6 séculos depois de Platão e Aristóteles, Jesus também tem um projeto de humanidade. E os caras que estão recebendo as informações, as notícias e as histórias a respeito de Jesus, depois da morte, da ressurreição de Jesus e do começo da igreja, estão num mundo que tem um projeto de homem. E o projeto de homem desse mundo é o projeto greco-romano, que vai dizer o seguinte: o homem de verdade, o humano de verdade tem virtude. E a gente já deve ter ouvido bastante essa palavra na nossa cultura, e ela chegou para a gente bastante atrapalhada. Mas é importante que você saiba que quando a gente está lendo Mateus 5 e o texto começa dizendo bem-aventurados, o texto não começa dizendo bem-aventurados. Essa foi a maneira que os tradutores conseguiram captar, dialogando com o mundo de então, para dizer: nós cristãos também temos um projeto de humanidade. Sabia, gente? Ficou pensando aí que a gente é qualquer coisa? A gente também tem um projeto de humanidade aqui. E o nosso projeto de humanidade, segundo Platão e Aristóteles... Você fala assim: bicho, eles não são crentes, velho. Vocês tinham que ter lido a Bíblia hebraica, tinha que ter entendido melhor isso aí. Não vai ficar na cola do Platão e do Aristóteles e não ter dito o que realmente Jesus disse. Então, bem-aventurança está nessa chave de virtude, porque eles estão confrontando e tentando vender um projeto de homem. Porque a pergunta é assim: como é que pode ser bem-aventurada a pessoa que chora? Explica aí para mim. Se você vai ler os nossos mestres que nos ensinaram aqui no Ocidente, falando sobre as bem-aventuranças, eles fazem sempre a mesma coisa. Vão dizer assim: irmã bem-aventurada. Deram um tiro no Rafa? Irmã, bem-aventurados os que têm seus filhos mortos pela polícia, porque eles serão... Quê? O quê? Mas esses caras leram assim. Falar isso lá em Perdizes é lindo, porque lá a polícia não atira em nenhum menino. E eu morei num prédio em Perdizes que toda sexta-feira eu via a galera consumindo as drogas que eles dizem que é a periferia que produz. E a polícia nunca entrou no prédio, não pegou cocaína, não pegou nada. E a molecada... Só vinha alguém e falava assim: mais baixo, tal. Bem-aventurados são os palestinos desse texto aqui, que estão debaixo da opressão do Império Romano, onde a expectativa de vida é de 30 anos. As pessoas que viviam mais e com saúde e bem, tinham até lá talvez um MED, Palestina MED, algum planinho de saúde, chegavam aos 30. A maioria morria antes dos 30 anos, por vários tipos de doenças infecciosas, virais, quando não eram presos por dívidas. Isso é comum na Palestina do primeiro século. Rafa tem dívida. Não conseguiu pagar?
os caras levam os filhos dele embora para pagar a dívida. Quando Jesus se senta para conversar com esse pessoal, Jesus não está conversando sobre, como o Robeiras diz, a espiritosfera. Jesus não está conversando sobre essas coisas de um céu, um negócio assim mágico, umas nuvenzinhas que os anjinhos ficam pulando de nuvem em nuvem com aquela arpinha. Blim, blim. Não, Jesus está falando assim, gente, eu sei que não tem virtude nenhuma em chorar porque teve alguém preso. Não há virtude nenhuma em chorar porque se tem fome. Essa expressão aqui que eu acho muito interessante, que ele vai dizer assim, bem-aventurados os pobres em espírito. O texto seria melhor traduzido assim, bem-aventurados os humilhados do sopro. Sopro aqui, espírito aqui é fôlego de vida. Quem são os humilhados do sopro? São aquelas pessoas que, por falta de nutrientes, têm a sua vida biológica colocada em risco. Não tem nada de espírito no sentido espiritual, no sentido crentez. Jesus está falando assim, não tem bem-aventurança alguma em se deparar com uma pessoa que tem a sua vida literalmente diminuída porque lhe falta os nutrientes básicos. Jesus está dizendo assim, o Império Romano colocou vocês numa situação de extrema exploração, as terras de vocês foram tomadas, vocês vendem bastante quantidade de alimento, de grãos, recebem um pouquinho em retorno e pagam muitos impostos e isso deixa vocês numa situação de passar fome. Então, humilhados do sopro são aqueles que, por falta de nutrientes básicos, desfalecem. Eu lembro de uma experiência que eu tive, um pouquinho antes do ensino médio. A gente ia para a escola, porque tinha que ir para a escola, segundo, porque a gente queria comer. E eu nunca me esqueço dessa experiência, de chegar na escola tremendo, porque eu estava com fome. A minha última refeição tinha sido no dia anterior, no almoço. Então eu cheguei na escola por volta das 7 da manhã e eu estava totalmente esbranquiçado e uma professora notou que eu não estava bem. E eu tinha muita vergonha de dizer que eu estava com fome. E uma professora muito experiente, de educação física, a professora Sandra, ela pôs a mão no meu ombro, olhou para mim e falou assim, quando você comeu? Aí eu não consegui responder, eu baixei a cabeça. Ela me pegou pelo braço, me levou lá na cozinha da escola, e uma senhora daquelas da merenda olhou para mim assim, pegou um potinho, que eram os potinhos que eles serviam, uns potinhos de metal, nunca esqueço, aquele potinho de metal estranho, um formato estranho, que tinha duas alcinhas, colocou um pouquinho de comida ali, e eu ainda estava com muita vergonha, e eu peguei aquele potinho e saí andando no pátio da escola e me escondi atrás de uma coluna. E eu sentei e eu comi. E foi incrível. Até então, eu não sabia, mas o que estava acontecendo era simples. A tremedeira e a moleza que eu sentia era a falta de nutriente. E aí eu pus a primeira colherada e parece que, se fosse crente naquela época, o Espírito Santo desceu sobre mim. Não, era só comida. Então, a primeira informação que eu quero que você guarde, quando a gente está lendo o famoso Sermão da Montanha, é que Jesus não está conversando sobre virtudes espirituais que a gente deve alcançar. Jesus está conversando com uma multidão de gente miserável que o Império Romano metia a bota em cima e estava destruindo a vida dessas pessoas. E Jesus se levanta para trazer a mensagem do reino de Deus, e ele mesmo é essa mensagem, e ele vai dizer para eles um monte de coisa importante dentro desse contexto que não tem nada a ver com ir para o céu. Embora no final ele diga que no final as pessoas serão recompensadas no céu, um bom judeu do primeiro século não pensa na estratosfera, eles só pensam no dia de hoje. A língua hebraica, por exemplo, é uma língua muito direta, feita praticamente de verbos, porque é uma língua voltada para a ação, não para essa reflexão filosófica do grego. Segunda informação importante que você precisa saber sobre esse texto é que bem-aventurado não é bem-aventurado coisa nenhuma. A palavra que Jesus vai usar e que os manuscritos mais antigos trazem e que, infelizmente, se perde quando a Bíblia está sendo traduzida no Ocidente, porque não tem referência nas línguas ocidentais
para se encaixar. Esse é o dilema dos tradutores bíblicos. Às vezes você tem uma palavra no hebraico que você consegue encontrar aproximações em línguas latinas, mas não consegue encontrar uma palavra. Aí tem o contexto ideológico, que é esse contexto. Precisamos apresentar um formato, precisamos apresentar um projeto de homem. E já que a gente gosta dos gregos e gosta dos romanos, e eles têm um projeto de homem, a filosofia grega com a virtude, os romanos com o direito, é isso aí. Vamos falar de virtude. E a melhor palavra é bem-aventurança. Só que a palavrinha que Jesus usa aqui é ashrei. Ashrei é uma palavra hebraica e aramaica que tem a sua raiz em 3 letrinhas, que significa, sabe o quê? Pé. 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 Só isso. E aí, como é que você descobriu isso, Jô? Gente, eu sei ler. Olha que legal. Em português, Jô. Já tá bom, né, meu? Aí estou lá estudando, não sei o quê, e eu descobri o seguinte, que a raiz triconsonantal de Ashrei são 3 letrinhas que dão a ideia de pé e de caminho. Aí comecei a fuçar na Bíblia. Legal, né? Porque a Bíblia é legal, porque a gente vai para cá, mas onde de novo aparece a palavra, fé, onde está? Salmo número 1. Como começa o Salmo número 1? Quem lembra? Essa é a hora de ver se o pessoal manja de Bíblia. Salmo número 1, quem lembra como começa? Bem-aventurado o varão que não anda... Então, também não é bem-aventurado. Como vem para a língua latina, tem que trazer uma coisa próxima. Lá está dito o seguinte: caminhem. É sortudo, é uma boa pessoa, o cara que não caminha segundo o conselho dos ímpios, e aí por aí vai. Quando Jesus diz essa palavra, sentado lá nesse morrinho artilheiro, porque é um morrinho artilheiro, para falar com um monte, não é um morrinho artilheiro, gente, igual da várzea, é um morrinho, Jesus senta ali, né, pinta-se um negócio, importante que você saiba isso. Jesus está mais ou menos a 300 metros abaixo do nível do mar, é um dos lugares mais baixos do Oriente Médio, como se fosse um bom dos viadutos nossos aqui, só vai para lá quem não tem para onde ir. Jesus não está nem na ágora com os filósofos, nem nos palácios. Jesus vai lá 300 metros abaixo do nível do mar para se encontrar com gente explorada. E quando ele abre a boca e diz Ashrei, todo esse pessoal que tem no seu peito, no seu corpo, no seu nome, na sua história, a tradição hebraica, sabe que Jesus está falando de andar. No fim, o Sermão do Monte é assim, ó, caminhem, continuem andando. Para onde, Jesus? Caminhem na direção do reino de Yahvé. Caminhem na direção desse lugar que ainda não existe fisicamente, mas já existe em nossos corações e pode ser implantado nas nossas relações. Mas onde é? Qualquer lugar. Mas o que eu faço? Caminho. Vê como faz muito mais sentido você ler Mateus 5, tirando essa capa ocidental e de virtude falsa, pensando que Jesus está dizendo exatamente o seguinte: caminhem vocês que são humilhados do sopro, caminhem. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é de vocês, porque Deus conhece vocês. Jesus está dando uma boa notícia para essas pessoas. A boa notícia é: Deus sabe que vocês estão indo para a escola para comer, quando vocês tinham que ir para estudar e ter comido em casa. Deus sabe que vocês estão indo para a escola procurar uma referência, que não tem na sua casa. Deus sabe disso aí. E o reino é de vocês. Aí os humilhados do sopro vão dizer assim: mas por que é nosso o reino? É porque eu decidi. Mas não precisa ir no culto? Calma. Isso aí vai bagunçar lá na frente. Por enquanto é isso. Saibam que só o fato de vocês serem humilhados e terem direitos básicos tirados de vocês, Deus vê vocês. Bem-aventurados aqueles que têm que sepultar seus filhos antes da hora. Não é natural que um jovem seja sepultado por um pai e não o contrário?
É a dureza da vida. Mas é muito ruim quando a gente vê um caixãozinho infantil. Quando você vê uma pessoa levando para o túmulo, tirando da existência, não por vontade própria, alguém que acabou de começar. E o que Jesus está dizendo? Não é virtude não, viu? Isso aí tem culpado. Você está enterrando esse pequenino que eu dei na sua mão e você não pode se calar. Porque criança não se suicida, não toma remédio para se matar. Criança tem que viver. Então Jesus está dizendo assim, ó, continue marchando, continue caminhando, porque eu estou vendo que você precisou sepultar seu filhinho, sua filhinha. Não muda tudo? Do que ficar dizendo assim, Lu, Deus está vendo o seu choro, viu? Ele vai te honrar. Os humilhados serão exaltados. Não faz sentido pensar assim, Lu, chorar faz parte da vida. E deixa eu te contar um segredo. Você está sepultando uma criança e você não tem que se conformar com isso. Marche. Ande. De onde vem a força que nos coloca de pé? Da certeza de que o mundo se ajustou para funcionar de um jeito que Deus não queria. E a gente diz, não. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, a esperança, como Jesus vai nos ensinar, não é um negócio que cai no nosso colo. É um negócio que a gente faz. Por que eu vou para a porta do cadeião para depois entrar lá e ter um tempo com o pessoal que está encarcerado porque cometeu e outros que não cometeram crimes? Porque eu estou marchando na direção do reino de Yahvé. E no reino de Yahvé, lá no futuro, não haverão pessoas encarceradas, porque não haverão crimes. Enquanto isso não acontece, eu vivo aqui como se eu estivesse lá. Entendem a diferença? Do que ficar lendo a Bíblia, como esses autores ensinaram para a gente. Tem um autor que vai dizer assim, irmãos. Essas virtudes são tão difíceis, irmão Rafael, que é óbvio que elas são só para o futuro reino de Deus. Ou seja, pode continuar enterrando criancinha. Não tem nada a ver com isso. E Jesus está dizendo, não. Não está certo enterrar criancinha. Não está certo ouvir testemunho de pessoas que saem para fazer um tratamento dentário numa faculdade com alunos que estão se formando e tem um choque anafilático porque um aluno irresponsável deu uma anestesia e a pessoa morreu. Imagina, seu pai não tem condição de pagar um dentista e vai numa universidade particular, porque eles oferecem um tratamento para treinar os alunos e o aluno irresponsável, foi lá e a pessoa morreu na cadeira. O que Jesus está dizendo é verdade, vocês vão chorar porque o mundo se ajustou para funcionar do jeito que eu não queria. E o que vocês fazem? Choram e andam. Andem aqueles que são humildes, aqueles que têm a plena certeza que não são donos de nada, porque eles são donos. Jesus está dizendo, estou sabendo que o tetrarca aí, o responsável pelas 10 cidades aqui na Palestina, colocou um baita de um tributo aí, você está produzindo 100 espigas de milho, pagando 70, dando uma para quebrar, para fazer o esquema com o judeu que leva o dinheiro para o templo e o judeu que leva o dinheiro para os romanos e sobrou só uma espiga para você. Estou sabendo, está errado, sabe por quê? Porque essa terra é sua. Então, marche, não desista, não se entregue. Você que começa a acreditar que não tem direito a nada. Marchem os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos no futuro, reino de Deus. Porque a gente sabe, né, gente, que Jesus precisa vir e dar aquele delete, né, um reset, dar um reset. Mas isso não é desculpa, como eu ouço muitos irmãos e irmãs equivocadamente dizendo, ai, Maranata, 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 no seu importado, né? Maranata, Maranata. Imagine o cara que está na mira da polícia o tempo todo se ele não está falando Maranata também.
A questão não é que só que a gente tem que pedir Maranata, a gente tem que agir como quem quer Maranata. E quem age como quem quer que Jesus volte, vive como Jesus viveu. É simples, o que Jesus está convidando essas pessoas é para a vida. Olha que lindo e maravilhoso isso, gente. Marchem os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A palavra misericórdia, rachamim. Rachamim vem da palavra rechem. Rechem é útero. Quem são os misericordiosos? São os matriciais, aquele tipo de gente que é útero de vida para outras pessoas. Não é lindo, gente? Os caras vão me falar dos gregos. Que não é grego, bicho. Presta atenção no Oriente Médio, irmão. Bem-aventurados aqueles que sentem as dores de parto para o nascimento de um ser humano na vida do Rafa. Bem-aventurados aqueles que passam no ônibus e vêm aquelas criancinhas jogando bolinha para cima e dizem assim, não está certo. Não está certo, ali tem que nascer um ser humano, ele não criança não trabalha, já diz o versículo. Criança dá trabalho. Não é assim que diz o texto? Não, mas é a música. Devia estar na Bíblia. Você tem que olhar aquilo, você não tem que ficar numa guerrinha ideológica, não, porque o mercado escambau, é minha e sua responsabilidade olhar para toda e qualquer criança e dizer, meu, minha. Em África se diz assim, é necessário uma vila inteira para criar uma criança. Porque antes da gente chegar na loucura que a gente chegou, todas as relações eram partilhadas, as responsabilidades eram divididas e os filhos da Aline e do Vitor era filho de todo mundo. O Ben era filho de todo mundo. Porque os pais saíam para resolver trazer a carninha para o churrasco, a mulherada ficava vigiando tudo e a criançada. O cara não vai falar, não, isso aí é filho da Fê e do Rafa, não vou me envolver. Está botando fogo no rabo do gato. Deixa. Não. Aí a gente vai evoluindo, né? Ficando gente grande e vai entrando nesse negócio até a gente chegar no tal do apertamento, gente. Que a gente vive colado com as pessoas, mas é possível que naquela casa aconteça um velório, alguém se despediu do ente querido e a gente não sabe, porque ensinaram para a gente que a gente está aqui para ser feliz e ser vitorioso. E aí, $1 milhão até os 30. Dancei, porque eu já tenho 45 e não tenho nenhum dólar. Nem o pessoal que põe o dólar na carteira para dar sorte, nem esse eu tenho. Dancei de errado nesse mundo. Aí vem Jesus e diz assim, ó, bem-aventuradas as pessoas, ou essas pessoas que sentem as dores do mundo, porque olham e veem seres humanos que não estão sendo desenvolvidos, que não estão chegando no lugar de humanos, meninos que não viram homens, meninas que não viram mulheres, professores amarretados, amacetados dentro de uma sala de aula, sem poder dar vazão à sua vocação, com um salário minúsculo. E a gente diz, não tem nada a ver com isso. E Jesus está dizendo, olha, vocês que veem essas coisas e o coração de vocês fica moído, marchem, não desistam, porque eu estou vendo. E essa misericórdia, essa dor de parto que você sente, eu também sinto. Não é à toa, gente, que a Bíblia hebraica demora bastante para chamar Deus de pai, viu? Durante muito tempo, Deus é mãe. A noção da divindade, para esses judeus que estão recebendo a revelação, demora a ficar nesse negócio assim, masculino, tal, calça. Muito tempo é mulher. Vamos continuar no texto para eu ir caminhando para o final, que a Carol já deu um toque ali para mim, que o tempo está acabando. Bem-aventurados, ou marchem os puros de coração, pois eles verão a Deus. E é lindo isso aqui, não é que eles verão, eles já veem. As pessoas que estão nesse mundo e são enganadas porque têm pouca condição de ler criticamente o seu mundo, e às vezes entram até nessas loucuras que a gente tem visto. Mais do que ver a Deus no futuro, Deus já as vê e as perdoa. E quando elas têm consciência de que elas têm esse coração enganável, elas mudam. Elas começam a estudar. É muito interessante. Bem-aventurados aqueles, ou marchem aqueles que fazem da paz o símbolo da sua filiação. É isso que está dito aqui. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja,
Tem muita gente marchando hoje no mundo e as pessoas olham e dizem: Deus existe. E tem gente marchando literalmente e as pessoas dizendo assim: será que Deus existe? Será que é de Deus? A prova da filiação de alguém a Deus é a sua capacidade de promover paz. E promover paz não é uma conversa sobre gratiluz, essas coisinhas, hashtag seguimores, não é isso. Paz só é possível quando há uma discussão séria sobre pão. Não existe paz na casa que sobra pão e vai para o lixo e na casa que os meninos vão para a escola sem ter o que comer. Paz não é uma conversa sobre a sua individualidade. Paz é uma conversa sobre como nós, seres humanos, estamos construindo um mundo onde nós todos vivemos e todo mundo tem, e se sobrar, a gente tem um bom destino para isso. E, gente, eu não estou falando de comunismo, essas paradas de vai entrar na sua... Não, estou falando assim, não pode ser que uma criança fique no farol porque o pai dela já tem um esquema há anos de pegar dinheirinho que ele vai lá no farol pegar. Não pode ser. Tem muita gente com muito dinheiro na mão a ponto de faltar para esse cara, e ele acreditar que o melhor jeito de viver é pedir. E eu e você somos os responsáveis de ir lá e dizer assim: cara, tem outro jeito, eu vou te ajudar. Vai dar trabalho? Vai. Vai roubar você, já aconteceu comigo. Aí no final, acontece o que o Evangelho chama de salvação e o Paulo Freire chamou de autonomia. Um ser humano pronto resolve a sua vida, cuida dos seus filhos, ensina-os a fazer o que é necessário fazer. A Bíblia chama isso de salvação, que não é ir para o céu, é se tornar um tipo de gente. E o Paulo Freire chamou de autonomia. Entendem onde eu quero chegar? Bem-aventurados somos nós, Rafa, os caras que ficam falando essas coisas e toma pedrada. Os caras que falam assim: isso aí, gente, cotas raciais, porque temos uma dívida histórica aí de 400 anos, e o Jô, que não é nem muito pretinho assim, já apanhou para caramba. O Rafa, então, aquele irmão ali, então, apanhou muito para poder chegar em qualquer lugar. Então, precisa, sim, de um trabalho de reparação, e não é porque a gente é coitadinho, é porque você sai andando na Ferrari e eu com patinete com uma roda só. Não é assim, não é interessante? Mas o que isso tem a ver com Deus? Tudo, porque a terra é nossa, os recursos são nossos e Deus não se agrada de má distribuição dos recursos. Tem uma música muito linda do João Alexandre que eu só lembro uma parte da letra. A miséria ofende os céus. Porque miséria não é culpa de Deus. Se Ele nos deu uma terra, inclusive, como o Gênesis vai dizer, que tinha um processo de autorreprodução, não era necessário plantar, está lá em Gênesis. As sementes caíam e tudo começava de novo. É só depois da burrada lá dos dois que eles precisam cultivar a terra. Antes disso, ou seja, por que a gente está brigando? Por que tem tantos imóveis largados em São Paulo com tanta gente sem ter o que morar? Imóveis obsoletos, cheios de dívida. Portanto, irmãos e irmãs, a minha palavra para nós hoje é que esperança não cai no nosso colo como um clique no celular que baixa a foto. Esperança é uma coisa que a gente faz. E como que a gente faz? Levantando segunda-feira e recomeçando tudo. Com a seguinte certeza: virão dias melhores. A gente almeja por isso. Mas eu quero me comprometer a fazer um dia melhor hoje aqui, com pelo menos as pessoas que estão no meu círculo aqui. Uma última historinha. Eu sou estagiário, gente. Imagina, um negão de 45 anos estagiário. Tem um filme, O Estagiário, que eu assisti para me ajudar. Antigo, Robert De Niro e tal, muito legal. Eu sou estagiário numa universidade aqui em São Paulo, faço curso de psicologia e ganhei uma bolsa para ir lá trabalhar de estagiário. E assim, eu sou mais velho o resto é 20 para baixo. Então é muito interessante, porque eu ponho em prática os meus dons pastorais, eu fui pastor de adolescente e tal. E aí um dia eu estou lá no guarda-volumes da universidade, onde a gente pega o material do pessoal para guardar, enquanto eles vão fazer os atendimentos, ou seja, o pessoal que está estudando medicina, o pessoal que está estudando odontologia, daqui a pouco vem uma menina.
Mas ela chorava assim de um jeito, gente, que era impossível não notar que ela estava chorando. Ela estava de máscara, face shield, com um avental, carregando um monte de coisa. Essa menina chorava copiosamente. E quando ela chegou, sabe assim, quando alguém dá um tiro para o alto? Sumiu todo mundo que estava ali. O pessoal pegou as mochilas e vazou, a menina ficou sozinha. Ficamos eu, a menina e um outro colega de trabalho. E ela entregou a mochila para nós. E eu fiquei assim, Senhor, ela está tão exposta. Eu queria dar um abraço nessa menina, pôr ela no colo, porque tadinha, o que aconteceu? O que eu faço? Aí peguei um papelzinho, escrevi assim, um versinho assim de nada para ela, assim, ó, toda dor tem prazo de validade, viu? Aí ela estava pegando, coisando as coisinhas dela, fui lá no jaleco dela e pus o papelzinho ali. E deixei. Ela olhou para mim sem graça, ficou vermelha, branquinha, ficou vermelha. 2 dias depois, essa menina volta. Ela vem andando assim, ó, na minha direção. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela veio assim, pôs a mão no bolso assim, uma barra de chocolate. Ela pensou, gordinho, bonitinho, que fofinho, ele me ajudou aquele dia, vou dar um agrado para esse menino. Ela me deu um chocolate e disse o seguinte para mim, eu não tenho nenhum tipo de fé, mas naquele dia que você pôs aquele papelzinho no meu bolso, de maneira tão respeitosa, respeitando o meu momento, eu comecei a pensar que talvez exista algum Deus. Você tem religião? Ela perguntou para mim. Eu falei assim, não tenho não. Esse negócio de religião aí, aliás, estou longe. Como assim? Aí começamos a conversar. Eu sou seguidor de Jesus. Jesus? Como assim? E não tem religião? Aí a conversa começou. E eu sempre penso nisso, gente. Você pode ser um estadista, alguém que decidiu dedicar a vida para construir políticas públicas que ajudem as pessoas que só podem ser ajudadas pela mão do Estado. Você pode ser um empresário que faz a sua vida render muito, o seu trabalho render muito e partilhar isso. Você pode ser uma professora, como a Lu, que tem que ir lá, como o Luigi. Você pode ser um médico, como o Gustavo, que vai lidar ali literalmente com pessoas o tempo todo. E você pode estar em marcha, acreditando que aquilo que você está fazendo traz o seu sustento, mas também aponta nessa história, nesse mundo, que tem um reino. E esse reino é o reino de Deus, e que você se comprometeu com esse reino, e por isso você vai fazer de um jeito que não vai ser igual com o que todo mundo faz. Seja um papelzinho, que aliás depois eu fui ver a letra que eu escrevi, ela me mostrou. Eu falei, meu Deus, como ela entendeu? Até brinquei, você lê árabe, assim, achei que você lesse árabe. Eu escrevi de um jeito que eu estava nervoso, eu queria ajudar a menina, mas escrevi de um jeito, falou, entendi. Eu vou inclusive mandar fazer um quadro. Eu falei, olha, paga os direitos autorais aí, menina. Toda dor tem prazo de validade. E tem mesmo. Então o que eu teria para dizer para vocês da rede hoje? Vamos continuar caminhando, gente. Porque no dia em que a gente acredita que a nossa caminhada não terá fruto, a escuridão nos engole. Mas no dia que a gente levanta e fala assim, como Jesus disse, né? Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será iluminado. E é aquela coisa da cidade edificada sobre o monte, né? Como é que edifica uma cidade sobre um monte na Palestina do 1º século? Anos para construir uma cidade. Mas quando acende as luzes da cidade, pode ser o cara que está vendendo a shawarma lá em cima. Todo mundo vê aquela coisa acesa. Somos nós, construindo de pouquinho. Às vezes é um jeito que você pega na mão de alguém, é um olhar, é um chamar pelo nome, é o cara que você sabe que está com dívida e você fala, caiu uma grana maior aqui, eu vou ali, vou. Nem precisa saber que é eu, põe no bolso. O reino de Deus se materializa. E alguém diz assim, então é verdade. Então é verdade, não é que esse pessoal não era louco? Feche seus olhos, nós vamos orar. Depois a gente vai cantar mais uma música, eu acho, né, banda? Carol é a dona da banda, falou que vai. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos convidou a caminhar contigo. E à nossa frente o Senhor vai, nos indicando o caminho, nos mostrando quais são os rostos que nós não devemos ignorar, quais são as vozes que nós não devemos deixar
serem abafadas. O Senhor vai à nossa frente, colocando as mãos sobre aqueles que devem ser curados. O Senhor vai à nossa frente, mostrando quais são as realidades que precisam ser transformadas. Obrigado porque nós estamos em marcha. E porque, diferentemente da marcha que muitos, infelizmente, ainda acreditam, a nossa caminhada comunitária é de paz. A nossa caminhada comunitária é para transformar a nossa vida e as nossas relações comunitárias em um grande ventre, onde vida pode ser gerada, e nós te pedimos por isso, Senhor, no meio de tanta morte, morte simbólica e morte real. Nós queremos ser misericordiosos, inclusive com aqueles que nos ofendem. Dá-nos o poder do Teu Espírito Santo para produzir o fruto do perdão, especialmente para aqueles que nos tiraram da categoria de adversários e nos colocaram na categoria de inimigos que devem ser aniquilados. Tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia das vidas da nossa nação. Nós te pedimos, faz de nós como faróis, faróis que iluminam, faz de nós um ventre cheio de possibilidades, de vida, de nutriente, para que aqueles que têm fome, seja a fome literal, seja a fome simbólica, para que eles encontrem em nós o alimento necessário para seguirem sua própria jornada. Que a respeito da nossa vida, que a respeito da rede, seja dito, num futuro muito próximo, Senhor, seja dito que nós não somos dignos deste mundo, que nós andemos de um jeito e de uma maneira que sejamos reconhecidos como filhos da paz, que sejamos reconhecidos como filhos do abraço, do cuidado, da recuperação de pessoas que acreditaram na violência, na bandidagem, que nós sejamos esse lugar onde aqueles que acreditaram na idolatria do dinheiro e da morte refaçam os seus caminhos, que nós sejamos essas pessoas, faz de nós um ventre, e que em breve, muito em breve, nós possamos ser contados entre esses os quais o mundo não era digno. Que seja assim essa nossa oração, recebe o desejo do nosso coração, aquilo que nós não conseguimos dizer, aquilo que nós não conseguimos pensar, que Teu Espírito traduz em nós, para nós, através de nós, para a vida de outras pessoas. É assim que nós oramos. Obrigado por esse encontro, obrigado porque o Senhor está entre nós e a gente não tem dúvida disso. Obrigado pela sua boa mão sobre nós, por aquilo que o Senhor soprou no coração de cada um de nós individualmente e aquilo que o Senhor nos deu enquanto irmãos e enquanto família humana nessa manhã. Faz brotar frutos lindíssimos desse dia onde a Tua justiça e o Teu amor correu por entre nós. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé, gente? Vamos cantar? A banda quer cantar. Tá bom. Então desliga.